O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O trecho que você acabou de assistir foi retirado do seriado norte-americano Lie to Me, que tem como inspiração o trabalho do cientista Paul Ekman, um dos maiores estudiosos das expressões faciais humanas. No Em Tese de hoje, vamos falar sobre o estudo científico do Fábio Pimenta de Pádua Júnior, que estudou a aplicação das expressões faciais no processo de tomada de decisão. Também nos acompanha nesta conversa o professor José Carlos Corello, do programa de pós-graduação em administração da UFPR. Bem-vindos. Obrigado. Fábio, eu queria iniciar te perguntando por que as expressões humanas são tão importantes hoje, essas expressões faciais? Atualmente, quando você vai fazer qualquer processo de compra ou de tomada de decisão, negociação, quando você está face a face com alguém, invariavelmente você vai prestar atenção no rosto dessa pessoa e vai tentar imaginar o que ela está sentindo ou pensando. E isso pode ser útil numa decisão de compra, por exemplo. Então, se um vendedor te aborda com um sorriso, isso talvez já seja esperado por você, pelo cliente. Mas e se ele tiver com uma expressão séria? Né? O que isso pode significar? Será que tem algum problema? Né? E em algumas situações, pode ser que você não queira uma expressão séria. Vamos supor que você está numa farmácia, você vai comprar um medicamento e esse medicamento ele pode ser de uma doença grave ou algo constrangedor, por exemplo, um remédio contra a impotência. E se você já chega ali meio envergonhado, faz uma pergunta para o farmacêutico, qual desses dois é melhor? E ele abre um sorriso, você pode se sentir constrangido. Certamente. Professor, as expressões humanas, os pesquisadores em que o Fábio e outros se baseiam, dizem que as expressões faciais são como uma janela, tem muito a dizer sobre as pessoas. É isso mesmo? Então, essa é uma área que a gente costuma dizer que ela é um pouco, assim como todas as áreas da ciência, né, ela acaba trazendo alguns tipos de contradição e discussão severa, mas de certa forma a gente acaba enxergando as expressões faciais como elementos que acabam mostrando para a gente que maneira ou de que forma os indivíduos ou as pessoas a gente acaba pensando e processando. Por exemplo, num dado momento que eu estou numa situação de sofrimento, aquela expressão facial específica de sofrimento pode ser derivada do processo de sofrimento ou de um processo de alegria. E esse processo também é inverso. Assim como eu penso e gero expressão facial, a geração da expressão facial num dado momento também reflete aquilo ou a forma como eu estou pensando e processando num dado momento. Então a gente pode dizer sim que elas acabam revelando muito da forma como a gente pensa e reflete sobre o mundo que está à nossa volta. Agora, Fábio, na tua tese, você fez um levantamento bastante profundo sobre as pesquisas científicas que falam das expressões faciais. Eu queria que você destacasse o que de mais importante você descobriu nesses trabalhos. Bom, no meu trabalho, a gente acabou focando bastante na questão da tentativa de engano. Então, existem inúmeras metodologias para se avaliar isso daí, e a mais comum era feita da seguinte maneira. Então, a pessoa que vai transmitir uma informação é chamada de emissor. E a que iria avaliar essa informação é o observador. Então, na maioria dos casos, esse emissor, ele assistia um vídeo com cenas desagradáveis, ou cenas neutras ou cenas agradáveis. E ele era estimulado, ele tinha uma recompensa financeira, ele era estimulado a estampar um sorriso ou falar que tinha visto algo positivo. Esse era algo bastante comum nessas pesquisas.
Isso era gravado e posteriormente mostrado para o observador, e ele tinha que tentar adivinhar se a pessoa estava falando a verdade ou se estava mentindo. Né? Então, essa é a maioria dos experimentos funcionava dessa maneira. Então, muitos não tinham uma interação ao vivo entre eles. E um fato curioso é que o observador, normalmente, ele levava vantagem em relação ao emissor. Na maioria das vezes, ele conseguia descobrir a veracidade daquela informação. Mas era uma vantagem pequena, muito pequena. E algumas profissões levavam vantagem. Por exemplo, os profissionais do FBI americano, ou os xerifes, né? Eles, como lidam diretamente com criminosos, então para eles isso é importante na profissão. Os juízes, né? Parece que... Os juízes também. Até a diferença entre um psicólogo acadêmico e um clínico, porque o clínico ele está mais em contato com o paciente, então ele acaba desenvolvendo essa habilidade de reconhecer se a pessoa está falando a verdade ou se está mentindo. Agora, professor, de que maneira que esses estudos ajudam outras áreas do conhecimento? Bom, a gente especificamente trabalha na área de consumo, né? Então a gente avalia o comportamento de consumidores nos diversos ambientes de consumo. Não só na nossa área, como em outras, as expressões faciais acabam revelando algumas informações interessantes de como os indivíduos acabam se comportando. Por exemplo, nesse momento, a Universidade da Califórnia, em San Diego, e a Universidade de Carnegie Mellon, eles estão desenvolvendo um projeto mais longo prazo, mas estão desenvolvendo um software bem pesado que acaba identificando expressões faciais numa série de contextos que normalmente as pesquisas tradicionais acabam avaliando as expressões faciais em pontos, como o Fábio comentou anteriormente, com fotografias, né? Situações mais estáticas, estanque. E esse software, a ideia é de avaliar as microexpressões faciais e as expressões diversas em situações mais dinâmicas do dia a dia. E a ideia é que uma das aplicações até desse tipo de estudo é que, por exemplo, num veículo, ele pode ser embarcado com tecnologia dessa natureza para verificar como as pessoas estão se comportando em relação às expressões faciais, para o carro tentar antever alguns tipos de comportamento que a pessoa pode ter. Como o Fábio comentou, o FBI acaba fazendo determinadas avaliações de indivíduos com base nos comportamentos dessas expressões faciais. Então, assim, tem diversos tipos de aplicação. Claro que isso levanta do outro lado uma discussão um pouco mais ética, de até que ponto a gente pode investigar isso. Mas, algo que é tão íntimo, né? Exatamente. Mas do ponto de vista científico, a gente tem capacidade de fazer isso. Os métodos estão ficando cada vez mais adequados, ou seja, estão fornecendo cada vez mais informação para a gente mapear esse tipo de informação e, claro, consequentemente, abre um campo novo de diversas aplicações desse tipo de pesquisa. Agora, Fábio, você falou sobre alguns profissionais que precisavam, de certa forma, interpretar melhor as expressões humanas na sua vida cotidiana. Existem outros profissionais, outras aplicações práticas desse conhecimento, como os jogadores, por exemplo? Sim, para os jogadores isso é fundamental, principalmente jogador de pôquer. Quando está jogando ao vivo com outras pessoas, ele sempre procura observar, além do jogo em si, vários critérios com relação a padrões de aposta, mas também, principalmente, as expressões faciais. E daí que vem aquela expressão, o poker face. O poker face é aquela expressão a mais neutra possível, onde a pessoa não revela absolutamente nada. O objetivo da pessoa é esconder a força ou a fraqueza da carta que ela tem na mão. Então, se ela vê um par de as, que seria o melhor jogo possível, ela tenta disfarçar isso daí. Ela não vai... pessoas comuns olham aquilo e já estampam um sorriso no rosto, né? Já te entregando. Mesmo que esses jogadores façam isso de forma indireta, que eles não conheçam a técnica, eles acabam desenvolvendo instintamente esse mapeamento da expressão dos demais jogadores para reagir em relação a como eles estão lidando no jogo, achar os padrões de jogos e assim por diante. E é por isso que é bastante comum, quando você vê um campeonato de pôquer, pessoas com chapéu, boné, capuz, óculos escuros, o maior possível, às vezes... Só falta usar uma máscara. Só falta usar máscara, exatamente.
Em busca dessas informações, a nossa equipe de reportagem entrevistou um campeão mundial de pôquer. Um par de ases, a melhor mão do pôquer Texas Hold'em. A reação mais comum ao receber as duas cartas seria entusiasmo, euforia. Mas a expressão facial do jogador de pôquer normalmente é muito mais contida, justamente para o adversário não descobrir o que se está tramando. Ganhador de 2 títulos internacionais na modalidade, foi isso mesmo que o Alexandre viveu. Em um campeonato no Caribe, apostando contra um dos melhores do mundo, Alexandre recebeu justamente os 2 ases. A reação influenciou o adversário, que apostou tudo e perdeu para o brasileiro. Eu sempre procurei o tempo que eu estou na mesa, estar muito concentrado, porque o jogo de pôquer é um jogo de informação de fato. E não só informação no momento em que você está participando de uma mão, especificamente, quando você está jogando aquela mão contra um adversário. Mas o mais importante, eu diria, é o momento que você não está participando da mão, em que você está, de fato, analisando os outros adversários, como eles participam de uma mão. Então, eu sou bem sincero, até o pessoal fala que eu sou um pouco antipático na mesa, que eu fico quieto ali. Realmente, eu fico bem quieto, eu fico mais analisando. Eu já tive épocas que eu usava óculos escuros, não para, digamos assim, para tirar a minha expressão, também um pouco, mas principalmente para não saber para onde eu estou olhando. Não existe achismo. Eu acho que quando ele faz isso é porque ele tem aquilo. Você tem que ter a certeza. E você só vai ter a certeza com o passar do tempo, conforme você for colhendo as informações. E é essa expressão facial que norteia boa parte do jogo de pôquer. É ferramenta importante para quem quer se dar bem. Serve tanto para conter as próprias emoções e influenciar o adversário, como para detectar o que o outro está pensando. Para Alexandre, é tudo uma questão de concentração. O grande jogador é aquele que consegue, de fato, dissimular a sua mão, né? Ele consegue representar força quando ele está fraco e representar fraqueza quando ele está forte. Então, isso é uma coisa que é muito difícil, que parece fácil. A gente fala assim, é só eu ficar tranquilo o tempo todo, mas não adianta, né? Infelizmente, ninguém tem sangue de barata. Inclusive quem adote o boné, o óculos ou o capuz para tentar dissimular e esconder as próprias expressões. Prova do quanto elas podem influenciar. Um sorrisinho pode equivaler a uma derrota ou a uma boa vitória. No próximo bloco, vamos entender melhor a pesquisa que o Fábio desenvolveu, baseado nas expressões humanas no processo de tomada de decisão. Voltamos já. O sorriso serviu de inspiração para poesias, músicas e obras de arte ao longo da história. Algumas ficaram famosas por conta dele. A Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, intriga justamente devido ao sorriso enigmático. A pintura revela uma realidade que os cientistas conseguiram determinar. Há mais de um tipo de sorriso e nem todos expressam alegria ou sentimentos positivos. O Em Tese de hoje fala sobre a influência das expressões faciais na tomada de decisões. Eu recebo no estúdio o Fábio Pimenta de Pádua Júnior, doutor em administração pela UFPR, também professor universitário, e o professor José Carlos Corello, do programa de pós-graduação em administração da UFPR. Fábio, agora vamos falar especificamente do seu trabalho, daquilo que você pesquisou. Eu queria te perguntar inicialmente quais eram os teus objetivos, o uso que você fez dessas expressões faciais para aquilo que você queria descobrir. Bom, acho que é importante eu contar um pouquinho da história da pesquisa. Tudo começou em julho de 2010, estava terminando o primeiro semestre do doutorado e veio um professor convidado da Universidade da Califórnia, em Berkeley, o professor Eduardo Andrade.
E depois da primeira aula, ele comentou que estava fazendo, que queria fazer um novo estudo e que envolvia cartas, e indicaram porque eu gostava de pôquer, o Fábio é a pessoa indicada para ajudar você nesse experimento. E era justamente, era um jogo formado em duplas, e a ideia era justamente ter um emissor, o observador, e no início era um jogo formado por 4 cartas, a gente fez o pré-teste e acabou não funcionando muito bem. Aí, com o passar do tempo, o jogo passou a ser formado por 2 cartas. Uma carta tinha o 0, a outra carta tinha um cifrão. Então, era um jogo bastante simples. O observador, ele tinha que adivinhar qual era a carta que tinha o cifrão. E não podia ter nenhuma comunicação verbal durante o jogo. Ele somente observando as expressões faciais. Se o observador acertasse qual a carta tinha o cifrão, ele ganhava R$10. Se ele errasse, quem ficava com o dinheiro era o emissor. Então, primeiro, as duplas eram escolhidas de modo aleatório, elas recebiam, era feito em sala de aula. Uma vez formadas as duplas, eles recebiam as fichas, eram colocadas as cartas, o instrutor explicava como é que funcionava o jogo, e era dado o sinal, o observador olhava a primeira carta, colocava de volta na mesa e olhava para o parceiro por alguns instantes. O observador fazia uma anotação do que ele achava que ele tinha visto, repetia esse procedimento para a segunda carta, tinha uma rodada de teste e depois era a rodada valendo. Na rodada valendo, o instrutor passava de mesa em mesa e colocava a nota de R$10. Aí você já começava a perceber que os alunos, no começo eles ficavam um pouco desconfiados, será que vai ter dinheiro mesmo? Quando eles viram, já ficavam um pouco mais sérios. Mas foi bastante interessante. Agora é sério, né? Agora é sério, então... E era perceptível, algumas pessoas ficavam um pouco mais nervosas do que outras, outras começavam a rir mais, que às vezes começa a rir de nervoso, enfim. Mas deu tudo muito certo. Foram feitos, no total, 3 estudos. No primeiro estudo, a gente queria ver quem que ia ter vantagem. A literatura indicava que o observador teria vantagem. E após o primeiro experimento, a gente verificou que o emissor estava tendo vantagem. Bom, a gente ficou curioso por que isso está acontecendo. E a gente levou em consideração o gênero da dupla. Então, nas duplas masculinas, estava ocorrendo o previsto pela teoria, o observador estava tendo vantagem. Mas quando a dupla era formada por pelo menos uma mulher, independente da posição, sendo só dupla feminina ou mista, bastava ter uma mulher que o emissor passava a ter vantagem. Então, no primeiro experimento, fizemos ainda perguntas no questionário, sobre o estado afetivo da pessoa, se ela estava nervosa, se ela estava à vontade durante o jogo. Pesquisamos sobre traços de personalidade, se é uma pessoa que costuma ser mais calma, mais nervosa, para ver se isso tinha alguma influência na decisão. A gente acabou depois descobrindo que isso não influenciava o resultado. E desconfiamos que o sorriso ou as expressões faciais podiam ter uma relação mais direta no resultado. Então, o segundo estudo, evitamos as duplas mistas, colocamos apenas duplas masculinas e femininas. E fizemos uma mudança no questionário, onde a gente deixou de avaliar a questão das emoções e passamos a avaliar as expressões faciais. Então, por exemplo, fazíamos perguntas do tipo, para o emissor, após você ver a carta com 0, você sorriu, ficou sério, ficou neutro, né? E o quão genuíno foi essa expressão. Uhum. Ele queria saber se ele estava... planejando aquilo ou não. Exato, se foi um sorriso falso, se foi um sorriso espontâneo, verdadeiro. E fazíamos a mesma pergunta para o observador. Porque às vezes você acha que sorriu e a outra pessoa está olhando, mas na minha opinião ele estava sério, né? Uhum. Bom, nesse segundo estudo, a gente descobriu que nas duplas masculinas,
continuou o mesmo resultado. O observador continuava tendo vantagem, vencendo o jogo com maior frequência, uma vantagem um pouco menor que no primeiro experimento. E nas duplas femininas, continua a vantagem do emissor. Então, o emissor conseguia enganar o observador com maior frequência. E a gente daí descobriu que a mulher sorria mais do que o homem. E, além disso, além dela sorrir com maior frequência, ela sorria mais para a carta 0. Ou seja, ela tentava, em termos simples, ela estava blefava com maior frequência. E isso a levava a ter vantagem no jogo. Ou seja, estava usando melhor a expressão para ganhar. Exatamente. E o terceiro estudo foi justamente para tentar verificar por que isso estava ocorrendo, e a gente imaginava que isso tinha a ver com a crença, né, com a convicção que o observador tem sobre o significado do sorriso. Então, quando uma pessoa sorri, será que ela viu um evento positivo? No caso, representado por uma carta com um cifrão. Então, nós fizemos uma pequena alteração, uma sutileza no estudo 3. Na ficha do observador, fizemos uma indução para ele, demos uma dica para ele, na verdade. Olha, se a pessoa sorrir, significa que ela viu a carta 0. Ou seja, ela... Está blefando. A gente não colocou com essas palavras, mas a gente induziu essa crença na pessoa. Então, um grupo de controle, a metade do grupo, ficou com a crença congruente, normal, que é o que a gente já vinha encontrando, e nessa metade, nesse grupo que a gente fez a indução da crença incongruente, ou seja, um sorriso significa algo negativo, ou seja, a pessoa viu 0. Rodamos o experimento e aconteceu justamente o que a gente imaginava. O grupo de controle teve o mesmo resultado, o emissor continuava blefando e continuava vencendo. Quando induzimos uma crença incongruente no observador, ele passou a ter vantagem. Inverteu-se completamente. Ele começou a vencer com maior frequência. E, professor, de que maneira que esses resultados podem ser usados pela área de conhecimento de vocês para entender melhor algumas relações? Então, basicamente a gente utiliza muito esses resultados em termos de emoção para ver como algumas formas que a gente acredita que são tradicionais e que inclusive são chamadas de mais racionais pelo processo de decisão que a gente vê na literatura, como esses processos racionais são alterados por elementos às vezes chamados de irracionais. Aqui eu abro um parênteses para falar de racionais, porque tradicionalmente esse termo é utilizado quando a gente as decisões são baseadas em elementos não tão controlados, como é o caso das emoções. Então, não sei se o termo é adequado, mas é um termo que comumente foi utilizado na literatura. Então, estudar como esses elementos, no caso das emoções, afetam as decisões, acaba sendo relevante para a gente. Vamos fazer uma pausa na conversa para falar de outra pesquisa. A editora UFPR lança um livro sobre o movimento simbolista paranaense e é resultado de uma tese de doutorado. Emiliano Perneta, Dário Veloso e Silveira Neto. Grandes nomes de um movimento que marcou o cenário cultural do Paraná, o simbolismo. No Paraná, no final do Império e início da República, havia um movimento literário que, se no Brasil ele havia sido muito curto, ele não teria durado mais do que 5 anos, no Paraná ele tem uma longa vigência, ou seja, de mais de 20 anos, que é o simbolismo. Os poetas simbolistas paranaenses eles aparecem pela primeira vez no cenário da poesia como digno de referência. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso são os especialistas em literatura, em poesia e crítica literária. Surgido na França no final do século XIX, o simbolismo é uma escola que tem como característica a visão subjetiva do mundo. E os artistas desse período tinham como arma de combate a escrita. Não havia televisão, o rádio é uma coisa incipiente, a gente está começando o cinema, né? O cinematógrafo aqui no Paraná, o primeiro em 1905. Então, a escrita é a arma. Por isso esse símbolo, né, da pena e a espada como coisas cruzadas, como a mesma coisa. As raízes paranaenses do simbolismo foram tema do livro Letras e Política no Paraná, Simbolistas e Anticlericais na República Velha. E não é à toa, o nosso estado é considerado referência nesse movimento no Brasil.
A obra é da professora Maria Tarcisa. A ideia de fazer o livro surgiu a partir da tese de doutorado em Sociologia. Transformei boa parte da discussão teórica em notas de rodapé, diluí algumas discussões ao longo dos capítulos e retirei aquilo que estava muito sobre modelo tese, que é objetivo, hipóteses, construção de modelo explicativo. Eu fui diluindo no trabalho e apresentei num capítulo final. O livro é todo ilustrado. As imagens não são apenas dos escritores, mas também de referências do contexto histórico em que viviam. Fotografamos e recuperamos junto à Casa da Memória todas as fotografias dos escritores. Então, neste livro eu tenho a cara deles, tenho as fotos, estátuas, bustos, então os principais, por óbvio, tem muito mais material. Os de segunda, né, esses que eu chamo os poetas menores, têm muito pouca referência de imagem, mas aí eu tentei fazer, né, ao longo do trabalho, usar a imagem não como ilustração, mas articulada ao conteúdo. O movimento liderado pelas classes dominantes no século XIX, o simbolismo até hoje desperta reflexões e intriga pesquisadores. Então é nessa articulação entre política e literatura que esse grupo vai ter uma longa vigência. Eu diria, puxando para hoje, né? Será que hoje é muito diferente? O quanto a literatura também não está articulada a alguns interesses políticos? O livro que você acabou de assistir está disponível nas livrarias dos campi Reitoria, Centro Politécnico e também na internet. Voltando à nossa conversa aqui no estúdio sobre as expressões faciais e a tomada de decisões, Fábio, eu queria que você me contasse, ao final de todo esse processo bastante trabalhoso, que envolveu uma série de procedimentos metodológicos, o que você conseguiu descobrir e que caminhos que essa sua descoberta abre? Olha, conforme eu havia comentado, a maioria das pesquisas feitas não leva em consideração o papel das crenças que as pessoas têm sobre o significado de uma expressão. Então, normalmente, eles querem saber coisas sobre a expressão em si, né? Não o que ele acredita que aquela expressão significa. Então, essa é a grande contribuição desse trabalho. E como sugestões de pesquisas futuras, seria realmente investigar por que se formam essas crenças em relação ao que foi visto, né? Por exemplo, por que um sorriso realmente significa algo positivo, em que situação que ele poderia não significar algo positivo, e explorar talvez por que as mulheres têm essa tendência a, por exemplo, no caso do jogo, a mascarar as emoções, ou seja, tem uma tendência maior a blefar. Parabéns pelo trabalho, Fábio. Obrigada pela presença, obrigada, professor. Muito obrigada. O trabalho do Fábio está disponível no banco de teses da UFPR. Lá é possível baixar o material completo de graça. Escreva para a gente com sugestões de teses ou dissertações que você gostaria de assistir aqui no nosso programa. Até a semana que vem.